Olá, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo aqui com a Faculdade Petra e sempre com convidados que trazem para nós muita informação, muito carisma e, acima de tudo, muito propósito de vida. Quero apresentar hoje para vocês essa amiga querida que veio lá de São Paulo trazer aqui para a gente, além da sua presença maravilhosa, muita novidade, né, muita coisa boa. E eu queria trazer, compartilhar com vocês um pouquinho de tudo aquilo, Ana, que você faz e transforma a vida das pessoas. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouquinho daquilo que é o seu propósito de vida. Seja bem-vinda. Uau! Que apresentação! Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero, de coração, Raquel, te agecer, dizer para você o quanto eu admiro você, essa mulher, Obrigada, né, obrigada. incrível, Você também. inteligente, genial, ousada, sabe, criativa, cheia de brilho nos olhos, mas, acima de tudo, humilde e generosa. Você tem assim qualidades incríveis e eu sempre digo, né, que a gente precisa cuidar do nosso contágio social. Então, que bom poder estar aqui ao seu lado e, para mim, é realmente um convite muito honroso poder compartilhar dessa cadeira com você, com a Faculdade Petra, que, nossa, é uma instituição que já ganhou o meu coração, a minha admiração, pela forma como ela foi gerada, pela forma como ela nasceu. E eu tenho certeza que esse bate-papo será um bate-papo incrível e que, claro, você que está assistindo possa ser muito edificado e que eu possa acrescentar, de alguma forma, na sua jornada. Muito obrigada pelas suas palavras e é recíproca, porque você também é uma grande mulher, não só profissional, mas uma mulher de Deus, um exemplo também a ser seguido. E esse nosso, né, assim, essa ideia de estarmos aqui hoje compartilhando daquilo que você faz é porque eu vejo que o seu propósito de vida, ele é muito alinhado com os nossos valores, com a nossa visão, com a nossa missão, né? Porque o nosso curso de psicologia, ele teve nota 5, não foi em vão. Foi porque nós estamos pensando em algo muito diferente para cuidar verdadeiramente do indivíduo e, consequentemente, cuidarmos da saúde mental. E o seu trabalho, né, como fundadora do Instituto Neuron Happiness, é um exemplo realmente, e mais do que isso, é transformação de vidas, né, cuidando da saúde mental. Então, assim, para começarmos esse bate-papo, eu queria só informar os nossos ouvintes e telespectadores que esse bate-papo aqui vai acrescentar muito na sua saúde emocional, na sua saúde mental. E hoje, o que mais nós precisamos cuidar é das nossas emoções. E a Ana, ela faz um trabalho brilhante relacionado a isso. Então, fique aí até o final, depois compartilhe esse vídeo, curte, acione lá para tudo aquilo que nós tivermos de novidade aqui no nosso canal, você seja rapidamente notificado, tá? Bom, conta um pouquinho para nós, Ana, como surgiu, né, aí esse legado, esse propósito de abrir, né, um instituto. Fala um pouquinho como surgiu essa ideia e, antes de mais nada, né, do que se trata o seu trabalho, o seu propósito, e depois como que tudo começou. Só para o nosso telespectador ali, ouvinte, entender rapidamente como você atua na saúde mental. Legal. Bom, Raquel, é interessante, né, você iniciar falando sobre a importância dos propósitos e princípios congruentes, né? Isso é uma dos primeiros filtros que alguém que deseja ter saúde mental e alta performance precisa ter. Por quê? Porque quando a gente se relaciona com pessoas que estão alinhadas aos nossos propósitos, isso gasta muito menos energia cerebral. Então, a gente precisa entender que a gestão da emoção cabe também com a capacidade de filtrar quem nós queremos trazer para perto. Então, olha só, como tudo vai se conectando e a gente consegue extrair saúde mental e bem-estar de tudo que a gente faz. E também inserir
em tudo que a gente faz. Então, assim, falar sobre o NeuroHappiness, para mim, é uma grande alegria, sabe? Porque realmente é muito mais do que uma instituição, mas é um propósito de vida. O NeuroHappiness é uma instituição, é uma startup, né? E dentro dessa startup, nós temos tecnologias voltadas para a saúde mental. Então, eu tenho uma história de amor, né? Vamos dizer assim, um caso de amor com a saúde mental, porque eu tenho uma história de muita superação, né? Eu estou com o meu livro aqui, que, aliás, esse aqui, autografado, é seu, Ai, O Poder do obrigada. Perdão. Nesse livro, eu relato a minha história de vida, inclusive prefaciante é o Dr. Rossandro Klinger, para mim, um dos maiores psicólogos Com desse certeza, Brasil, mas não concordo. só um grande psicólogo, um homem incrível. Então, meu amigo, Dr. Rossandro, Janine, sua esposa, que privilégio poder ter vocês assinando, você, Dr. Rossandro, prefaciando meu livro. E o Dr. Rossandro, ele fala muito sobre essa questão, sabe, do perdão, do auto-perdão. E o poder do perdão, ele é a minha história, a minha jornada de vida, e eu faço uma jornada do herói falando da minha trajetória, do deserto ao palácio. O deserto eu utilizo como uma metáfora, até mesmo porque eu aplico muitos treinamentos em Dubai, mas o fundo o plano de fundo dessa história é da favela ao palácio. Uau. Como que alguém, né, que nasceu numa comunidade extremamente pobre, diante de tanta violência e escassez, e que vivenciou uma história difícil como a minha, de superação, consegue hoje estar, por exemplo, falando em grandes universidades. Para você ter uma ideia, não sei se você sabe, eu sou speaker da Fundação Getúlio Vargas. Então, a Fundação Getúlio Vargas me contratou para palestrar no Setembro Amarelo. Então, Setembro Amarelo de 2019, eu sou palestrante oficial lá no Teatro da FGV. Então, assim, esse realmente é um grande marco na minha vida. E, olha, hoje, poder estar aqui com a Faculdade Petra, falando novamente para uma universidade, realmente colabora para esse meu propósito de vida. E, de verdade, talvez nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que o meu conteúdo e o meu propósito de vida poderia se tornar pauta para universidades, né? E a minha vida objeto de estudo científico. Então, aí eu volto para você e eu quero dizer para você, né? Talvez você esteja assistindo aqui esse podcast e você tenha uma história de dor. E eu quero dizer para você que você não é a sua história. Você não é os abusos quais você viveu. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você é aquilo que você decide se tornar. E eu só estou aqui hoje porque eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de não ficar parada na dor. E aí, dessa dor, nasce o meu propósito de vida. Então, a NeuroHappiness, né, o Instituto NeuroHappiness e a metodologia, ela vem como uma resposta para a sociedade. Ela vem como uma resposta para quem está sofrendo e que, muitas vezes, não consegue identificar o que está sentindo, e se você não consegue identificar, você não consegue resolver. Eu costumo dizer uma coisa, Raquel, tudo que você consegue quantificar, metrificar, você consegue transformar. Só que, quando a gente fala de emoções, nós estamos falando de algo completamente intangível. É muito difícil somente com a fala, por mais por mais especialista que sejamos, é muito difícil somente ouvindo tangibilizar o que alguém está sentindo, a intensidade daquele sentimento, sabe? A profundidade da dor do outro. Claro que ser empático, claro que uma ótima formação, como nós temos, por exemplo, eu pude perceber isso, né, e me aprofundar dentro de todos os temas que foram escolhidos para a graduação na Faculdade Petra. Aliás, quero te parabenizar por isso. Mas, por melhor que um profissional tenha sido formado, capacitado, é muito difícil tangibilizar a profundidade da dor
de um indivíduo. E aí, dentro disso, a nossa startup ela foi buscar, primeiro, diferenciação de mercado, e segundo, soluções quais nós pudéssemos ter mais precisão dentro do suporte neuroemocional. E foi aí que nós buscamos uma tecnologia que pudesse ter essa sensibilidade tão profunda de conseguir tangibilizar o intangível, que é a profundidade das emoções. Olha, é maravilhoso, Ana. E nós vamos aprofundar como funciona essa metodologia, até porque ontem, né, nós fizemos um dos processos, né, vamos dizer, um dos protocolos que você realiza. Eu fui paciente sua ontem e quero trazer um pouquinho da minha experiência, mas pegando o gancho no início da sua fala em relação a toda a sua história, né? É muito impactante, né, o que você fala do deserto, né, ao palácio, porque todos nós vivemos grandes dores. Eu sei que você que hoje está aqui nos acompanhando, em algum momento aí você parou, acessou, pode sim estar vivendo uma grande dor, mas saiba, é só um momento, é um o início de algo novo que está aí perto de acontecer na sua vida. Mas você precisa, primeiro, buscar em Deus. Eu sempre peço liberdade, Ana, de falar da minha fé. Eu acredito que Deus é a base, né? Mesmo que você não tenha tido ainda uma experiência com Ele, Ele é a base. Mas mais ainda do que isso, é você buscar dentro de você a força necessária para atravessar esse deserto que a Ana um dia atravessou e se tornou a mulher que é. Então, se ela conseguiu, se eu consegui, porque também trago as minhas marcas, as minhas cicatrizes, você também consegue, vai conseguir. E pense qual é o seu propósito de vida, porque a Ana está hoje aqui vivendo, né, Ana? Sim. O propósito de vida. Foi sua força, sua fé que te manteve Sim. nessa jornada até chegar no palácio. E hoje também é a minha, porque eu também um dia sonhei com a Faculdade Petra e vivi muitos processos dolorosos, sabe, Ana? A gente, né, nesses dias aí, te contei um pouquinho. E você também, que hoje está vivendo. É só um momento. Então, não desista do seu sonho nem do seu propósito, porque é ele que vai te fazer atravessar desertos, como fez a Ana. E o que nos fortaleceu foi realmente acreditarmos nesse propósito, nesse chamado, né, que o Criador ele coloca dentro de cada um. E eu quero agora falar um pouco desse tangibilizar as emoções, porque ontem, né, na nossa consulta, você fazendo ali todo o protocolo comigo, né, um deles, né, porque tem vários, eu fiquei muito impactada, Ana, quando eu consegui enxergar o meu cérebro ali, sim, eu fiquei realmente muito emocionada de né, Deus ter te dado esse dom, essa sabedoria e esse discernimento e de tangibilizar e conseguir trazer para nós esse tipo de tratamento, de tecnologia aliada ao seu conhecimento, né? Sim. Então, assim, eu queria que você aprofundasse mais um pouco para todo mundo que está nos assistindo entender, né? Como acontecem esses protocolos e depois eu quero falar da minha experiência também, como foi. Que legal. Bom, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, porque eu entendo assim que cada negócio, né, e o nosso negócio é a educação, né? Então, mesmo os tratamentos na NeuroHappiness, porque nós temos dois vieses, né? O viés clínico e o viés educacional, onde a gente atua também dentro das corporações. Então, o viés clínico, o viés dentro da corporação, né, que é o viés corporativo, mas tanto dentro do atendimento clínico quanto no atendimento ou no corporativo, sempre passa pela educação. Verdade. Sempre passa pela educação. Então, dentro do consultório, o paciente ele vai ser
vai passar pelos nossos protocolos, vai passar pelas sessões, vai passar pelas consultas, mas a cada encontro, seja comigo ou com os nossos profissionais licenciados, o paciente, ele sempre vai aprender, porque nós temos como um estilo de vida mesmo, assim, como motivo de existir, conceder ao indivíduo a liberdade, né? Então, o nosso objetivo não é que os nossos pacientes permaneçam a vida inteira dentro do consultório, mas que eles possam aprender de verdade, fazer gestão da sua emoção e, a partir daí, ele conseguir cada vez mais ser autônomo, né? Então, gerar essa autonomia, que é essa capacidade de se autogovernar, porque também é algo que nós compreendemos que é um comando do nosso Criador, né? Que nós possamos ser cada vez mais seres plenos, né? E livres. E as emoções, quando nós estamos com desequilíbrios, né? Emocionais ou adoecidos, nós nos tornamos, de alguma forma, cativos daquilo que estamos sentindo, daquilo que estamos vivendo. Então, é como realmente conceder essa liberdade. Liberdade para quê, Ana? Liberdade para ser quem você nasceu para ser. Então, Uau. eu acho que não tem prisão maior do que estar aprisionado Verdade. a ser alguém que você não é. Não nasceu para ser, né? Verdade. E muitos de nós acreditamos nas histórias que nos contaram. Quantos influentes ou dominantes, né, ouviram desde a sua infância: você fala demais, menina. É verdade. Ei, para de ser mandona. É O que você verdade. acha? É Você acha que verdade. você é quem? Verdade. E aí nos adaptamos e aprendemos a vestir roupas, a calçar calçados que não nos servem. Faz sentido. E por causa disso, achamos o tempo todo que precisamos nos adaptar para ser aceito, nos adaptar para sermos amados. Quantas mulheres, e homens também, acabam se travestindo de quem não é para poder ser amado por quem não o ama. E aí acabam por se frustrarem e aumentarem ainda mais as suas marcas e as suas feridas. Então, o Instituto NeuroHappiness, ele tem esse objetivo de despertar no indivíduo e nas organizações a clareza de quem eles nasceram para ser. Da sua gestão da emoção, nós cuidamos. Maravilhoso, maravilhoso. E eu vejo o porquê que, né, o próprio universo, o próprio Deus nos conectou, porque é interessante, quando você está no seu propósito, Deus vai aproximando pessoas com o mesmo propósito, né? Quando você se estabelece, quando você se posiciona a fazer aquilo que você nasceu para fazer. Porque hoje, falando o porquê que a faculdade, né, está se unindo ao Instituto, nós temos a mesma visão em relação ao ser humano, né? O ser humano ele precisa conseguir trazer a sua essência, quem ele nasceu para ser. E o nosso curso de psicologia da Petra, ele faz isso. Ele olha o indivíduo na sua totalidade, corpo, alma, intelecto e espírito, né? O indivíduo na forma total, de uma forma única, né? Então, a preocupação da nossa psicologia hoje na Petra é transformar você não só num profissional da psicologia, mas fazer com que você olhe para você na sua totalidade, se acolha, cure as suas feridas ao longo ali do nosso curso, do processo. E, claro, agora, com essa parceria, né, com todo o seu conhecimento, com toda a tecnologia que o Instituto NeuroHappiness ele traz, né, para dentro da faculdade, o nosso curso ele vai estar se tornando mais completo ainda, com os nossos alunos desde o início, ali tendo, né, o contato com o seu próprio self, consigo mesmo,
e com a ajuda aí dessa tecnologia que nós vamos estar implantando juntas aqui, né, na nossa universidade. Então, traz para a gente um pouco agora, Ana, da parte, como assim tangibilizar o intangível? Como assim pegar as emoções e conseguir mostrar para o paciente, né, para o indivíduo ali, o que que as emoções, o que que as nossas emoções têm o poder de fazer com o nosso cérebro e, consequentemente, com toda a nossa saúde emocional, física? Uau! Então, tangibilizar o intangível. A tecnologia, né, ela tem avançado a cada dia e nós precisamos entender que a tecnologia ela não veio para substituir o homem, mas a tecnologia ela precisa ser uma ferramenta a serviço do homem. Ela precisa ser uma ferramenta para que nós possamos cada vez mais delegar para a tecnologia aquilo que ela tem a capacidade de fazer e que nós possamos cada vez mais nos centrar dentro do nosso propósito. E aí, dentro disso, nós trouxemos esse equipamento que nós utilizamos dentro da nossa, do nosso método, né, NeuroHappiness, que ele tem sensores ultrassensíveis, onde nós conseguimos captar todos os sinais neurofisiológicos. Nós conseguimos captar todas as ondas predominantes dentro do cérebro. Nós conseguimos metrificar a atividade do simpático e do parasimpático. Nós conseguimos fazer, para você ter uma ideia, um eletroencefalograma digital dentro do consultório. Aliás, você viu Sim, isso, perfeito. você, né, experimentou e relatou o quanto foi especial para você essa experiência. Agora a gente vai poder levar para dentro da sala de aula, no Instituto Petra. Imagina, dentro de uma aula, a gente conseguir colocar uma experiência para que os alunos eles possam realmente entender como isso funciona na prática, olhando na tela no tempo real. E a gente consegue fazer isso, né? E nós utilizamos os dados neurofisiológicos, os achados neurofisiológicos, para quantificar e, como que eu posso dizer, produzir toda uma jornada de desenvolvimento e de autoconhecimento para os nossos alunos, para os nossos clientes e pacientes. Então, nós utilizamos essas métricas, porque uma coisa que eu falei para você, e eu carrego isso dentro de mim, o cérebro não mente. O nosso cérebro ele não vai mentir. Ele vai responder aquilo que a sua alma, aquilo que a sua mente está produzindo, ou que você viu, ouviu, sentiu, percebeu ao longo da sua vida, o significado das suas vivências. O cérebro ele vai reagir, ele vai responder. E parece complexo falar sobre isso, porém, tem uma neurocientista norte-americana que eu admiro muito, doutora Carol Leaf. Ela é maravilhosa, ela é incrível e ela tem uma facilidade muito grande para poder fazer essa separação do que é o cérebro e do que é a mente. E quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos entender que nós não precisamos, por exemplo, pensar, e aí a Joyce Meyer fala muito sobre isso, quando ela fala ali, por exemplo, né, mente campo de batalha, e ela cita muito, dizendo que nem tudo que vem à cabeça é para você pensar. E aí é complicado, porque, principalmente quando a gente ainda não tem o autoconhecimento, quem não tem o autoconhecimento vai ter dificuldade de separar um pensamento de quem eu sou. E quando a gente consegue fazer essa separação, nós conseguimos escolher
os nossos comportamentos, porque o comportamento e o resultado vai ser uma construção daquilo que eu penso, sinto, e aí eu vou produzir, e isso vai gerar, que aí vai virar uma crença e gera um resultado. E aí, como que a gente consegue tangibilizar isso? Porque a gente consegue avaliar os marcadores neuronais, fazendo um mapeamento neurofisiológico do sistema nervoso autônomo e do cognitivo. Então, através disso, nós entendemos como esse cérebro está funcionando. Opa, peraí. Ana, tanta coisa, estou confuso. Peraí. Um exemplo, uma pessoa que está com um cérebro ansioso ou com um transtorno de ansiedade. Clinicamente falando, um psiquiatra, um neuro, vai dizer para esse indivíduo que ele tem uma patologia chamada ansiedade. Segundo a doutora neurocientista, a doutora Carol Leaf, e eu, né, sou doutoranda, estou no caminho, entendo da mesma forma que esse pseudo-adoecimento, tá? Okay. Pseudo, porque eu não estou desconsiderando Sim. a medicina, Sim. ok? Mas esse pseudo-diagnóstico, pseudo-laudo, vamos Sim. dizer assim, ele, na verdade, é uma bênção. Que isso, Ana? Como assim? É uma resposta neurofisiológica sim. àquilo que você tá viveu. Estressando. Um estresse. É uma forma do órgão cérebro que está ali dentro, né, dessa caixa craniana responder àqueles sentimentos, vivências, dores, processos, enfim, que o indivíduo viveu. Então, quando eu olho para aquele sistema límbico hiperativado, red, extremamente vermelho, que simboliza alguém, né, em transtorno de ansiedade, por exemplo, ou, às vezes, até respondendo a pânico. Para você ter uma ideia, eu tenho uma paciente que o quadro dela é tão complexo que ela está com pânico do celular. Então, uma paciente, eu não vou, claro, falar o nome dela, mas eu vou falar do caso clínico, é uma médica extremamente requisitada, só que trabalha muito. E quando ela está, quando o cérebro dela entra em níveis complexos de ansiedade, de exaustão, porque ela, né, quando chegou para nós, ela chegou com exaustão da suprarrenal. Então, em níveis complexos e profundos de exaustão, ela desenvolve uma síndrome do pânico e não consegue pegar o celular. Nossa. Então, o que é isso? É simplesmente um rótulo e um diagnóstico? Não. Na verdade, o que nós fazemos dentro da nossa metodologia é ajudar esse indivíduo a olhar para a resposta que esse cérebro está dando, que é uma forma de, tipo assim, por favor, você precisa descansar. Então, o cansaço, eu até coloquei isso hoje nas minhas redes sociais. O cansaço, ele não é só físico. O cansaço, ele pode existir principalmente no cansaço emocional, um cansaço psíquico. E esse cansaço que não aparece no corpo, porque muitas vezes nós nos adaptamos. Lembra que eu falei logo no início sobre adaptação? Sim. Nós nos adaptamos para performar, porque entendemos, né? Imagina, nós vivemos de uma geração que dormir 4 horas por noite era onda. Não durmo, para que dormir? Eu perco tempo se eu estou dormindo. Enquanto os outros dormem, eu faço dinheiro. Imagina, que legal. Pois é. Eu conheço centenas desses que mal dormiam para fazer dinheiro e hoje mal conseguem desfrutar do dinheiro que fizeram. Então, o cérebro ele vai estar respondendo a toda, vamos dizer assim, a toda influência que o ambiente gerou em você
que ativou os seus pensamentos, que geram uma reação neuroquímica que vai gerar uma resposta. Então, um sistema límbico hiperativado é um sistema de luta e fuga, é alguém preparado para reagir, é um cérebro preparado para te proteger de uma ameaça. Então, se é o telefone, se é a mensagem que te ameaça, que te deixa em pânico, tipo, preciso trabalhar, mais uma vez, tem uma pessoa para eu atender, tem alguém para eu cuidar. E aí eu estou falando de uma médica, mas, olha, são grandes empresários, os meus pacientes são grandes empresários, médicos, pastores, tá? Sim. Pessoas que cuidam de pessoas. De pessoas. Sim. Entendeu? Que entram em exaustão, mas que não se permitem descansar. Sim. Então, muitas vezes, claro que assim, toda vez que você tem um laudo, e a gente não pode ser leigo e achar que não existe um diagnóstico. Aliás, o CID está ali para a gente realmente ter catalogar, né, quais são as características de qualquer tipo de doença. Então, a gente precisa da descrição correta, até para que, se for necessário, fazer a prescrição, enfim, seja feita. Trópicos, né? Que fala, são os remédios, né? A medicação. Então, assim, a nossa visão não tem uma visão de, vamos dizer assim, de estarmos ligados com a indústria do medicamento. Farmacêutico. Mas nós entendemos, né, que a medicação ela pode, sim, ser um suporte, principalmente no tocante à saúde mental, para estabilizar, para que o paciente ele possa voltar a ter níveis psíquicos capazes de poder, por exemplo, fazer o aprendizado que vai gerar o autocontrole, que vai gerar o restabelecimento da neurofisiologia do cérebro. Eu queria contar minha experiência. Claro, né, fica à vontade. Para os nossos ouvintes e telespectadores. Praticamente, assim, claro que a tecnologia é muito grande e depois a doutora Ana vai deixar aqui as redes sociais, contato ao final, mas eu vou falar, Ana, da minha experiência, tá? Sim. Então, ela tem um equipamento, né, como se fosse um capacete, né, mas com sensores. Isso. Ele tem sensores, então ela colocou em mim e também sensores nas mãos, nos dedos, né? E aí a gente fica em repouso, né, de olhos fechados ali, confortável. Então ela faz o exame tanto deitada, depois sentada. E aí eu vou falar da minha experiência, foi muito interessante. Por quê? No momento que você falava, né, comigo, agora pense em algo bom, né, ali. E aí eu me reportava coisas boas. E aí na televisão ali aparecia como que ficava o meu cérebro. Estou falando como leiga, né, que não é minha área, mas ficava todo verde, todo tranquilo, com a cor bonita. Tinha hora que ele ficava até meio rosinha ali, né, bem rosinha. E eu pensava em pensamentos bons, de paz. Eu me imaginava em lugares como a natureza e aquela coisa boa. E no momento que você falava, agora pense em algo ruim, e eu começava a pensar em situações, né, minha, que me deixa, às vezes, chateada quando eu lembro e tal, o meu cérebro ficava todo vermelho, né? Por isso que você falou. Atividade límbica intensa. Todo vermelho. E aí, assim, ansiedade. É um fator, ou seja, era alta ansiedade que eu entrava, ou seja, uma dor, era um pensamento ruim que me causava ali uma dor. E aí, o que eu não sei ainda, que você vai trazer depois para mim a sua conclusão, né? Nós combinamos assim, e pelo que eu entendi, se eu consigo controlar os meus pensamentos diários, que no seu tratamento é um treinamento, né, que você passa e vai acompanhando a evolução, porque o cérebro ele é muito inteligente. Então, eu vi que ali você falava comigo, vamos fazer de novo, e eu já conseguia ir controlando a minha ansiedade e ia mudando ali gradativamente, eu ia alcançando. A performance vai ficando melhor, né? Porque a plasticidade neural, anos atrás, a gente falava muito, né, que dos 0 aos 12 anos havia muita plasticidade neural. E aí a gente fala, né, da criança até entrar no início da adolescência.
os estudos científicos recentes comprovam que mesmo idosos continuam, o cérebro de idosos continua tendo extrema plasticidade neural. Então, o que é essa plasticidade neural, né? É essa capacidade de ser moldável. Então, não tem nada que possa impedir que a gente consiga realmente ativar essa plasticidade neural. Então, o NeuroHappiness ele vem para contribuir para que você tenha cada vez mais clareza de que os seus pensamentos constroem a sua saúde, podem construir a sua saúde mental ou trazer o seu adoecimento mental. Claro, gente, que não é só isso, tá? Sim, sim. Mas eu estou trazendo aqui, pelo menos, a ponta do iceberg para que fique simples para você, que a gente consegue tangibilizar isso. E é isso que a Raquel está trazendo para nós aqui de experiência. Então, eu coloquei um monitoramento e aí, para você dizer assim, é um mínimo que já muda a vida de alguém, que zera o game. Porque ela estava ali diante de um monitoramento num eletrocefalograma digital. E, assim, mesmo que eu não saiba nada, ela sabe o que ela estava pensando. Então, nunca mais você vai esquecer que tipo de pensamento te traz paz Sim. e traz equilíbrio para a sua mente. Sim. E que tipo de pensamento e que situação dói tanto a ponto de desencadear, em poucos minutos, ansiedade. Então, na sua tomada de decisão, nos seus comportamentos, nas suas escolhas daqui para frente, você não vai fazer mais escolhas sem pensar na sua saúde mental. Isso me traz paz? Essa pessoa me traz paz? Ou essa pessoa desperta em mim a ansiedade? Porque, muitas vezes, o resultado do adoecimento e do sofrimento psíquico é o ambiente. A neurociência vai dizer que nós somos as 5 pessoas quais nos relacionamos. E, às vezes, talvez você possa até já ter ouvido isso. Tenho certeza que você sabe muito bem disso, Raquel. A gente vem do mesmo tipo de construção de aprendizado. Então, mas é difícil tangibilizar. E é o que a gente consegue com o NeuroHappiness, tangibilizar isso, mostrar que o meio ele vai interferir em quem você é. Por exemplo, quando a gente consegue medir as ondas cerebrais, se existe as ondas ali dentro do cérebro, existe o quê? Como se fosse uma energia, vamos dizer, ali a física quântica vai falar muito sobre isso. E isso não se mantém dentro da caixa craniana. Isso ultrapassa, expande. Uau. Por isso que contato significativo, principalmente em momentos de descontração, que é onde você está desarmado, você está à vontade, no seu ambiente, por exemplo, familiar, dentro da sua casa. Por isso que é importante selecionar muito quem entra na sua vida. Nesses momentos, você está aberto, geralmente. Você não está ali, sabe, com o sistema límbico hiperativado, se protegendo. Então, você acaba captando as ondas dessa pessoa. E isso também interfere na sua atividade cerebral e vai também influenciar na saúde ou na doença. Sem falar do poder das palavras, que nós temos vários estudos científicos, né, que falam sobre isso, o poder das palavras. O doutor Emoto fala sobre isso. Tem um estudo muito conhecido que ele fez falando com arroz, que está lá no YouTube, então vocês podem ver isso, né? Enquanto o doutor Emoto fala palavras positivas para aquele arroz, já vi esse elogia, experimento. Né? Então, esse experimento funciona da mesma forma com o nosso cérebro. Então, tudo aquilo, aí eu falo, nós somos as nossas memórias. Tudo aquilo que a gente ouviu, sentiu e percebeu, construiu o tipo de comportamento neurofisiológico que nós temos. E se isso foi construído, a boa notícia é que nós podemos também transformar fantástico. A nossa mente. E assim, nós, né, nascemos com cerca de 80 a 100 bilhões de neurônios. Quando a gente chega na vida adulta, eu não sei, me corrija se eu estiver
falando besteira, mas nós vamos ter perdido quase cerca de 80% desses neurônios. Ou seja, vamos emburrecendo? Eu acho que não é bem essa visão. Eu acho que nós vamos mantendo em uso aquilo que faz sentido no nosso cérebro. Até porque não é só no cérebro que nós encontramos neurônios, né? Sim. Encontramos neurônio no estômago, né? Intestino, que você falou comigo ontem, né? Intestino. E o interessante que também, né, nos últimos estudos e pesquisas relacionadas aí à sua área, foi comprovado que sim, mesmo na fase adulta e até mesmo na terceira idade, novos neurônios, novas conexões, novas sinapses são possíveis, desde que nós mantemos, aí já seria uma outra vertente, né? O nosso cérebro ativo, com novo conhecimento, com estímulo, né? Sim. Já é uma questão fisiológica, né? Não que as emoções não sejam, não é isso mesmo? Sim, então, mas dentro, por exemplo, de um protocolo de controle de ansiedade, no NeuroHappiness, o que nós estamos fazendo ali é estímulos. Porque quando o paciente está ali com o olho fechado e pensando coisas boas, sim, a gente está fazendo o quê? Estimulando sinapses, conexões neuronais. Quando esse paciente consegue fazer essas sinapses e fazer com que haja uma estabilidade, tipo, baixa o nível de cortisol, e aí você consegue controlar, o paciente consegue controlar a ansiedade, o sistema de neurofeedback vai liberar uma musiquinha, que é como se fosse uma recompensa, então ele vai liberar o quê? Dopamina, e aquele cérebro ele vai entendendo que é aquilo ali que tem que fazer. Por isso que a cada exercício dentro do protocolo, você vai produzindo mais plasticidade neural, quer dizer, esse cérebro vai se moldando e ele vai aprendendo mais rápido coisas a controlar a ansiedade. Então, são estímulos mesmo. Uau. Só que aí, o que a gente faz, né, cientificamente? Direcionar o estímulo certo para aquilo que nós desejamos produzir. Sim. De saúde mental para aquele paciente. É como se eu estivesse ali conduzindo, sim, para que aquela produção de novos neurônios e sinapses fosse para o resultado que nós queremos ter. Exatamente, para o resultado que o paciente precisa. Precisa. Você falou na pergunta anterior, né, você mencionou assim sobre controlar as nossas emoções. Eu não gosto muito de usar o termo controlar, sim, porque a palavra controle nos dá a impressão de que é como se você pudesse sufocar algo. Faz sentido. Sabe? Prender algo. E eu evito usar essa palavra controle, porque a maior parte de pessoas com sofrimento emocional que chega para nós são pessoas que tentam controlar o tempo todo. E, na verdade, nós fomos treinados inconscientes para controlar. Tipo, controla esse choro. É verdade. O que você está chorando? Parece que quando eu falo isso, parece que lembro do meu pai, eu pequenininho, ele falando: você é uma menina ou uma cocoroca? Esse choro. Engole esse choro. Só que essa menina, a menina Aninha, que ouvia o pai dizer: engole esse choro, para de chorar, criança. E aí eu tento imaginar eu bebê talvez chorando e alguém dizendo: essa criança não para de chorar. Um exemplo, sabe? Essa criança ainda existe dentro de cada um de nós adultos. E se essa criança ela não for acolhida para que ela entenda que tudo bem se você chorar, Aninha. É isso aí. Tem motivo para esse choro? Tudo bem se você chorar. Depois você pode secar essas lágrimas e decidir fazer escolhas melhores. Então, o autoconhecimento ela vai te dar essa capacidade de olhar, por exemplo, para essa criança que está dentro de você e acolher. Então, eu evito essa palavra controlar. Perfeito. Eu gosto de acolher. Eu acolho as minhas emoções, entendo o porquê que elas estão ali e dou um novo significado para elas e um destino para elas. Eu costumo falar, e está inclusive nesse livro aqui, O Poder do Perdão, que as nossas inclusive emoções... é meu, né? Pode me passar. Já fez a minha... Não, vai fazer a minha dedicatória. Vou fazer. Eu costumo dizer o seguinte, que as emoções, elas foram feitas para serem sentidas.
Então, por que não... E a doutora Carol Life, ela fala sobre isso também, né? Quando a gente recebe um rótulo, é como se você recebesse um selo, né? Esse segundo livro, ele tem esse selo aqui, porque a primeira edição já é best-seller, esse aqui está caminhando para ser. E nós estamos criando aí um selo de empresa feliz. Sim. Quero falar agora, na sequência, aí, sobre isso, que é muito importante. O selo da empresa feliz. Então, o selo, ele é como se fosse um rótulo. E que a gente tenha selos positivos, né? Mas, ao longo da vida, a gente acaba recebendo mais selos negativos do que positivos. E, muitas vezes, o diagnóstico ele vem como um selo. E aí nós acolhemos aquele selo e aceitamos. Ah, não, então eu sou bipolar mesmo. Ah, então eu sou borderline. Ah, então eu sou hiperativa, e é isso mesmo. Assim, o diagnóstico ele é muito importante para que você aprenda a lidar, para que você possa receber a terapia medicamentosa correta, até mesmo a terapia comportamental correta. Mas o selo, ele não pode ser, ou o diagnóstico, ele não pode ser um selo que vem te estagnar, porque o cérebro ele é moldável e você pode, sim, aprender a lidar com as suas emoções e acolher. Então, muitas vezes, alguém que tem uma variabilidade emocional muito grande, quer dizer, que vai da euforia à tristeza, muitas vezes podem ter sido pessoas e resultado de pessoas que vivenciaram abusos extremos. E aí, dizer para esse cérebro que é simplesmente um diagnóstico é muito, muito fraco. Mas dizer para essa pessoa que carrega esse cérebrozinho que, na verdade, o órgão está respondendo a uma vivência, traz para esse indivíduo o poder de mudar esse tipo de... Não é controlar, tá? Mas de se estabilizar mais rápido. Então, você não tem como impedir de sentir. Nós vamos nos sentir tristes, nós vamos chorar, nós vamos nos sentir ansiosos, vamos sentir, talvez, angústia em muitos momentos da nossa vida. Mas aprender a analisar essa emoção, entender se é pertinente para aquele momento, se não é, se deve continuar sentindo aquilo, e dar um destino para essa emoção, como um lixo reciclável, que você pode pegar, por exemplo, esse conjunto de sentimentos, analisar e entender, isso aqui pode ficar, isso aqui eu vou destinar a ser jogado fora, tirar da minha vida, te dá o poder de entender que você pode mudar a sua vida através de pensamentos melhores, de comportamentos melhores, através de regulação neuroemocional. Ou seja, a vida inteira nós sempre escutamos: olha só, olha o que você pensa, você tem que pensar coisas boas. É real, não são só palavras motivacionais, né? Não. E além, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria falar das nossas parcerias, né, efetivas, objetivando aqui como qual que é o meu perfil, porque ela também faz dominante. toda a análise dominante, esse perfil dominante que está sendo trabalhado, mas... E que é maravilhoso, porque um perfil dominante é o perfil de grandes líderes, né? Então, quanto mais alta a dominância, mais perto de ser diretor. Quanto mais baixa a dominância, mais perto de ser cooperador. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende assim que não tem perfil certo e não tem perfil errado. Todos nós fomos feitos perfeitos e acabados. E aí, né, eu dou entre parênteses para falar da minha fé, eu creio que Deus faz isso, né? Tudo perfeito e acabado. Você não é um erro. Então, você que está assistindo aqui esse podcast, eu quero dizer para você que, mesmo naquilo que você erra, você não é um erro.
Você foi feito perfeito para aquilo que você foi chamado a viver. O que você pode, talvez, e se você acha que precisa disso, pode contactar e entrar em contato conosco, ou um dos nossos alunos, quem sabe, vai poder cuidar de você. Mas eu quero dizer para você que você não é um erro. Toda a sua bagagem, toda a sua história de vida, ela foi feita para te dar um arcabouço de ferramentas e de competências e de habilidades para que você possa usar para aquilo que você foi chamado a viver. Só que a gente acredita que a gente precisa se parecer com todo mundo. Tipo assim, ai, por que você não fala tão baixinho igual a Maria? A Maria, que é a secretária, né, da Raquel, ela fala baixinho. E eu tinha uma vontade de ser essa pessoa. Né? Ainda dizem que é rico, né? Rico, fala igual rico, rico fala baixinho. Eu, puxa, Jesus, eu nasci na favela, será que nunca eu vou ficar rica? Porque eu tenho essa energia para falar. Mas se eu não colocar essa energia, essa é o meu DNA vocal. Se não tiver essa energia, não sou eu. Então, você tem um perfil dominante e é só por isso que você consegue empregar centenas de pessoas. E é só por isso que você vai empregar milhares delas. Amém. E é só por isso que você vai criar instituições que vai treinar milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, é olhar para isso, para aquilo que nós temos de melhor e, através disso, escolher as pessoas certas para estarem do nosso lado, que vão complementar os nossos perfis, seja no ambiente profissional, seja no ambiente amoroso, seja, enfim, só família que a gente não escolhe, porque Deus escolhe para a gente, família veio para treinar você. É verdade. Porém, a gente pode escolher a família do coração, quem Verdade. vão ser os nossos irmãos, quem vão ser, enfim. E é isso, sabe? Despertar o melhor, entendendo que podemos, sim, desenvolver outras competências. Então, eu sou AutoD, um exemplo. Eu posso despertar uma estabilidade um pouco maior para que eu possa escolher em quais situações expressar uma dominância muito alta, outras um pouco mais menos intensa. Isso é aprendizado. Sim, não é sim. mudança não é de defeito, característica. Né? Não é defeito de fábrica. Não tem defeito de fábrica. É só trabalhar. Mas eu queria, né, já encerrando aqui, que é tão gostoso, né? Mas falar um pouquinho, né, do projeto que nós estamos construindo, estamos indo para Brasília, né, nos próximos dias. Além, né, de termos o Instituto, né, NeuroHappiness, em parceria com a formação dos novos psicólogos. Né? Então, você que tem interesse, né, tem um sonho em se tornar um psicólogo de referência, aonde toda a nossa grade ela é bem diversificada no sentido de atender todos os perfis. Nós vamos ensinar você a se tornar um psicólogo de ponta, olhando para o ser humano num todo, né, aprendendo ali a desenvolver ferramentas para tratar o seu futuro paciente, olhando para ele como um indivíduo, como único. E nessa parceria com o Instituto NeuroHappiness, nós vamos ter todo o apoio, todo o expertise desenvolvido ao longo dos anos na sua formação, para que você também tenha essa tecnologia para utilizar nos futuros consultórios. Nós queremos montar um exército de pessoas curadas, né, Ana? Sim. Assim como Deus tem nos curado. E o que nós estamos indo fazer em Brasília, né? Nós estamos com um projeto para atender você que é empresário, assim como nós, possui uma equipe e precisa trazer ali toda a estrutura, não só física, né, de um lugar seguro para a sua equipe trabalhar, mas também para uma segurança psicossocial, né, para uma segurança emocional, para você adequar as novas normas da lei, NR1, né, da NR1. Sim. Então, nós estamos criando aí um produto, né, que, na verdade, é algo
novo, Sim, inovador. Nós vamos né? trazer depois, né, mais detalhes, Sim. para que você possa, né, ao olhar do Ministério do Trabalho, e assim, nós já vamos começar a implantar na faculdade, né? Vai Sim. ser o nosso primeiro projeto ali. Então, se você quiser saber mais como adaptar, como adequar a sua empresa, né, às novas normas regulatórias, né? Sim. Nós estamos trazendo, né, Ana? Sim. Esse Na verdade, os níveis, né, de adoecimento mental são níveis pandêmicos, né, no mundo todo, mas o Brasil, infelizmente, é referência em ansiedade e transtorno de ansiedade. E, mediante a isso, né, o Ministério do Trabalho precisou se posicionar, realmente trazendo esse acréscimo na norma regulatória, que é a NR1, falando da proteção psicossocial. E nós, né, nos antecipamos a isso, unindo, né, toda a expertise que nós temos dentro do mundo corporativo a toda a expertise que nós temos, né, quanto universidade, a nível psíquico e emocional, para que nós possamos ajudar você, empresário, a tanto cumprir a norma regulatória, mas e além da norma regulatória, né? Realmente instaurar um conceito de saúde, bem-estar e felicidade dentro da sua empresa. Nós sabemos, e assim também acontece conosco, que nós passamos mais tempo dentro da empresa do que na nossa própria casa. Então, assim como dentro dos consultórios, nós ajudamos os nossos pacientes a ganharem a vida, prosperarem sem se perder, dentro da empresa, nós queremos também ampliar esse nosso canal de desenvolvimento, fazendo com que você tenha uma equipe saudável, uma equipe produtiva, uma equipe que faça com que a sua empresa prospere, mas sem ter perda para a saúde mental, para conseguir isso, né? Então, esse é um caso extremamente sério, porque é uma norma regulatória, as empresas que não se adequarem vão sofrer sanções legais, né? Então, a multa é uma multa alta, mas, além disso, corre risco com a sua reputação, risco de processos cíveis, né? Empresa que levar esse indivíduo ao adoecimento mental. Então, juntamente, né, o NeuroHappiness com a Faculdade Petra, viemos trazer o que há de mais profundo para que você tenha todos os instrumentos, né, o RH, a diretoria, para que você possa ter uma empresa saudável e também dentro das normas regulatórias. E o selo de empresa feliz, ela vem para que todos possam ver, e aí isso contribui para a sua reputação. E, claro, pessoas compram mais de empresas que elas acreditam responsáveis. Que são socialmente responsáveis. Assim, nessa nossa visão, né, porque nós estamos criando essa ferramenta, né, para auxiliar aí você enquanto gestor, enquanto empresário, porque eu, enquanto, né, gestora também, nós temos preocupação de um negócio longínquo, Sim, né? sim. Como é que a gente fala aí? Longínquo. Isso. É isso mesmo. Porque empresa de sucesso é uma empresa que tem um valuation cada vez maior, né? E hoje o maior ativo nosso são os nossos colaboradores, Sim. é a nossa equipe. Então, a nossa proposta não é te certificar, como você encontra aí, às vezes, né? Infelizmente, na internet, 3 horas de capacitação, você tem um certificado, você adequou a norma. Não. O nosso produto, se é que possamos chamar assim, o nosso propósito, né, com essa parceria é fazer com que você, empresário, implemente normas e boas práticas para que isso se torne cultura
da sua empresa, Exatamente. cultura da sua equipe, Exatamente. porque assim todos que forem entrando, eles entrarão já num ambiente totalmente disciplinado para esse ambiente de trabalho ser o mais saudável possível, né, mentalmente possível. Então, nós estamos muito felizes, né? Nos próximos dias aí traremos mais novidades, tanto no canal da faculdade quanto do Instituto, né? Sim. Bom, Ana, estou muito, muito feliz com esse encontro, que foi um encontro marcado por Deus, e já nos conhecíamos em outros grandes eventos, né? Já tínhamos fotos juntas. É verdade. Gente, 3 eu vou ter que anos. contar isso aqui rapidinho, que eu adoro, né, essas coisas da vida. Tem 3 anos, nós nos conhecemos por uma necessidade do Instituto nas questões educacionais, e a Ana nos procurou para estar fazendo as questões de chancelas, que a Faculdade Petra ela chancela o seu conteúdo, ela busca diante do MEC um selo, né, tanto de extensão ou de pós-graduação, um selo que te dá aí mais autoridade no seu conteúdo. E com essa conversa foi surgindo, né, Ana, muito mais afinidade. Nós entendemos que Deus tinha algo muito maior do que um produto ali, né? Ele tinha realmente um propósito de vida. E começamos a conversar como se não nos conhecêssemos. Aliás, como se tivéssemos nos visto num evento Pela primeira vez e tal. E não é que descobrimos que há 3 anos atrás a gente já tinha se falado, tirado uma foto, mas essa mulher, gente, ela ficou tão maravilhosa nos últimos anos, que ela ficou tão irreconhecível, não é verdade, Ana? Eu sou outra pessoa. E eu falei, não acredito que... Assim, 10 anos mais jovem, eu falei, não é aquela mulher que eu conheço. Não é. E era. Ou seja, você está muito bem, cada vez melhor. E eu sei que é porque você está vivendo o plano de Deus, você está no tempo de Deus, no propósito de Deus. Então, assim, parabéns, bem-vinda à minha vida. E agora que realmente... E obrigada por tanta contribuição. E eu sei que é só o começo do que Deus tem para fazer, né, das nossas vidas juntas. Muito obrigada mesmo pelo convite, por estar aqui. E agora estamos juntas. Esse é o primeiro de muitos podcasts. Pode aguardar. Preparem-se. Bom, muito obrigada. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer o seu convite. Faço das suas as minhas palavras. Enquanto você falava, eu pensei, né? Quantas boas pessoas passam pelas nossas vidas sem que a gente reconheça que elas fazem parte do nosso desígnio. Mas que bom que Deus nos dá a oportunidade de reencontrá-las. E foi isso que aconteceu conosco, né? A gente se esbarrou pela vida e a gente não se reconheceu. A gente não identificou que nós fazemos parte do desígnio uma da outra. E acredito eu que porque não estávamos prontas. Porém, no momento certo, nós nos reencontramos e ali, sim, parecia a primeira vez, porque realmente nós havíamos nos tornado quem deveríamos ser para que nós pudéssemos entrar nessa frequência, nessa sinergia para cumprir o propósito. Então, que você que está aí assistindo essa aula, esse bate-papo, esse podcast, que você também possa fazer e ter encontros incríveis, sabendo que, se ainda não aconteceu, é porque você ainda não se tornou. E se você quer se tornar, vem para a Petra, vem para o NeuroHappiness, vem ser quem você nasceu para ser, entra nas nossas redes sociais, procura lá a Ana Oliver com 2 N's, você vai acompanhar meu dia a dia, você vai ver o que eu faço, o que eu estou fazendo para ficar bonita, porque ser humano tem que ter saúde integral, então é corpo, alma e espírito. Vai treinar, que isso melhora seu cérebro. Para de comer açúcar, deixa de ser comedor de açúcar, para de se encher de carboidrato. Gordura visceral inflama teu cérebro, tá? É por isso que você está tendo fibromialgia, por isso que você está tendo dificuldade para dormir, é por isso que você está andando ansiosa e, às vezes, deprimida. Então, vem com a gente, vem aprender com a gente, vem ser feliz, porque a gente feliz não quer o mal de ninguém. Beijo. Obrigada, amiga! Obrigada, minha querida. Ó, quem ainda não segue a Petra no Instagram, Petra Ensino, porque nós vamos continuar por aqui trazendo pessoas assim maravilhosas para contribuir com você. Um beijo, fiquem com Deus.